Olá! Hoje a gente vai explorar a música de um jeito um pouco diferente. Não só como arte, sabe? Mas como uma força biológica poderosa. Uma ferramenta que é capaz de, literalmente, esculpir a arquitetura do nosso cérebro. Vamos pensar nisso por um instante. E se cada música que a gente escuta for, na verdade, um tipo de treino para o nosso cérebro? Uma neurorremodelação. É exatamente essa possibilidade que a gente vai investigar hoje. Sabe como os neurocientistas descrevem a experiência de ouvir música? Exatamente assim, uma queima de fogos. Porque não é só o córtex auditivo que acende, não. Redes sensoriais, motoras, cognitivas e emocionais, tudo dispara junto, numa sinfonia neural super complexa e, o mais incrível, simultânea. Então como é que uma simples onda sonora no ar se transforma nessa experiência cerebral tão rica, tão completa? Vamos seguir essa jornada, começando exatamente no momento em que o som entra no nosso ouvido. Essa viagem é absurdamente rápida e sofisticada. Primeiro, a conversão mecânica lá no ouvido interno. Daí, os sinais elétricos sobem pelo tronco cerebral, que funciona como uma estação de retransmissão, e chegam ao córtex auditivo. Mas olha, a mágica de verdade acontece no quarto passo, quando esses sinais se espalham pelo cérebro todo, integrando ritmo, melodia, emoção, tudo junto. E o fascinante é ver como o cérebro divide as tarefas. O hemisfério direito, por exemplo, cuida mais dos elementos tonais, a melodia, a harmonia. Enquanto isso, o ritmo, aquela pulsação que dá vontade de bater o pé, é processado por um sistema motor super complexo. É uma colaboração perfeita acontecendo dentro da nossa cabeça. E toda essa atividade cerebral constante não é algo passageiro que acontece e some. Não, ela deixa uma marca duradoura. A música literalmente reconstrói a estrutura física do cérebro. O nome técnico para esse processo é neuroplasticidade. É a habilidade incrível que o cérebro tem de se adaptar e mudar com o tempo. E as pesquisas são muito claras. A música, especialmente o treino musical, é um dos estímulos mais potentes que existem para turbinar essa plasticidade. E esse slide aqui mostra a prova física disso, sabe? Estudos de neuroimagem mostram uma relação direta entre o tempo de prática musical e o volume de matéria cinzenta. Músicos profissionais têm o maior volume em áreas auditivas e motoras, seguidos pelos amadores. A conclusão é simples: quanto mais se pratica, mais o cérebro cresce nessas áreas-chave. E a mudança não é só no volume, mas na conectividade também. O corpo caloso, que é tipo uma super via de informação entre os dois lados do cérebro, é bem mais robusto em músicos. Isso permite uma comunicação muito mais rápida e eficiente, o que é essencial para a coordenação complexa que tocar um instrumento exige. Ok, já falamos da estrutura física, da arquitetura. Agora, vamos mudar para a química, para aquilo que a gente não vê. A música não só reconstrói o cérebro, ela o inunda com um coquetel poderoso de neuroquímicos. É como se a música atuasse como uma farmácia interna, ajustando os níveis de substâncias químicas que regulam tudo, desde o nosso humor até a nossa resposta ao estresse e até os nossos laços sociais. E aqui a gente vê o efeito específico. A música aumenta a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Ela também reduz o cortisol, o famoso hormônio do estresse, e ainda por cima eleva a ocitocina, que fortalece os laços sociais, o que explica por que cantar em grupo faz a gente se sentir tão conectado. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Aquele arrepio intenso que sobe pela espinha no clímax de uma música, isso é pura neuroquímica em ação. É uma prova física, visceral, do sistema de recompensa do cérebro dizendo sim, é disso que eu gosto. Bem, com todo esse poder de remodelar e modular quimicamente o cérebro, não é de se espantar que a música tenha se tornado uma ferramenta terapêutica poderosíssima no mundo clínico, né? A aplicação em casos de Alzheimer é talvez uma das mais comoventes. As memórias musicais parecem ser armazenadas de um jeito tão profundo que elas resistem à devastação da doença. Uma canção da juventude pode de repente trazer de volta a fala e a lucidez de uma pessoa, mesmo que seja só por um momento. E para quem tem Parkinson, a batida de uma música pode funcionar como um verdadeiro marca-passo externo. O ritmo dá uma cadência para o sistema motor, ajudando a pessoa a regular a caminhada e a superar aqueles episódios de congelamento que são tão característicos da doença. E não é só na reabilitação, viu? O treino musical dá um impulso cognitivo geral. Essa meta-análise aqui mostra melhorias bem significativas nas chamadas funções executivas. O controle inibitório, que é a nossa capacidade de focar e resistir a impulsos, e a memória de trabalho ficam mais fortes, e isso dá a base para um raciocínio mais afiado.
Então, no fim das contas, o ponto principal é este. Música é muito, mas muito mais do que só entretenimento. É uma ferramenta poderosa para a saúde do nosso cérebro. E isso nos leva a uma reflexão final. Se cada música tem o potencial de nos mudar, qual vai ser a trilha sonora escolhida para o cérebro hoje?